Alô, amigo assinante do canal 5 da NET, que acompanha o programa Os Árabes no Centro-Oeste. Como vocês podem acompanhar, a maioria das entrevistas são com descendentes da colônia, em sua maioria sírios e libaneses, mas eventualmente a gente faz entrevistas também de pessoas que têm a vivência com a colônia, seja no Brasil ou nos próprios países árabes. E como é o caso da nossa entrevistada de hoje, que até nos bastidores aqui antes, eu fiquei em dúvida como apresentá-la, né? A Sara Fischer, que é bailarina profissional há vários anos, tem exatamente isso que eu falei, essa vivência nos países árabes, e vai contar um pouquinho da história dela, de vida, pra gente. Primeiro, Sara, seja bem-vinda, obrigada. E a Sara se deslocou de Brasília até Anápolis para dar essa entrevista pra gente. E é bom lembrar que a gente está no El Raj hoje, gentilmente cedido pelo Robin e também pela Cris, né, cedeu espaço para a gente fazer essa entrevista. Eu acho que não existe um local mais apropriado para falar de mundo árabe do que o restaurante El Raj. Bom, Sara, seja bem-vinda ao programa Os Árabes no Centro-Oeste. Obrigado por disponibilizar para a gente um pouquinho do seu tempo para contar a sua história de vida. Não, imagina, o prazer é todo meu, é uma honra estar aqui, falar um pouquinho da minha experiência, da minha história, né? E é uma cultura pela qual eu sou apaixonada, tenho muitos amigos de várias regiões de lá, especialmente sírios, libaneses, entendo um pouquinho assim da cultura, que também por ter morado lá por tanto tempo já está dentro de mim, então também eu posso já me considerar um pouquinho árabe também, né? Então é meu prazer. Bom, você está falando de origem, sua origem na verdade é que país? Porque os traços, vocês estão vendo toda a beleza da Sara aqui no vídeo, né? São traços não muito brasileiros, né? São traços, eu diria, até europeus. A origem é mais ou menos por aí, Sara? Então, na verdade, sim. Assim, eu sou realmente brasileira, pai e mães nascidos no Brasil, mas as minhas origens são alemãs e húngaras, né? Realmente tem o lado europeu aí. E, inclusive, eu vou lá pra fora e todo mundo fala, não, mas você é brasileira? Eu falei, sou brasileira. Eu falei, no Brasil também tem loiro, tem gente de olho claro. Eu falei, não é só morena, porque é aquela ideia, a ideia que eles têm daquela brasileira, é o estereótipo. Falei, mas vai lá pro sul pra vocês verem, é todo mundo igual. É porque lembra bem as moças nascidas do sul, né? As gaúchas, as paranaenses, as catarinenses também. Vamos falar um pouquinho da sua história de vida, então. Você é bailarina, esse interesse começou quando? Olha, na verdade, assim, a dança aconteceu na minha vida, assim, foi por um acaso. Eu comecei desde pequenininha, já faço balé desde os 4 anos, ou seja, tem algum tempo. Não tem muito tempo assim, não. Só um pouquinho, mas e aí eu comecei a dança, né? Comecei o balé, sempre fiz todos os tipos de dança, fiz jazz, balé, e por um acaso a dança árabe, né, que é a qual me especializei, aconteceu na minha vida. Aí como que isso aconteceu? Eu tinha uma amiga na escola, ainda não era faculdade, na verdade, eu tinha meus 13 anos. Essa minha amiga, ela era filha do embaixador da Síria. E ela era minha amiga na escola, então por um acaso a gente ficou muito amiga, então eu fiquei muito próxima. Foram assim, o meu contato inicial com a música, com a cultura, com todo aquele pensar diferente, né, com até o próprio conservadorismo, aquela coisa, né, assim, as músicas. E aí eu comecei a gostar e comecei a aprender os primeiros passinhos de dança, conhecer as músicas libanesas, as músicas sírias, as músicas egípcias, né, que também tem muita influência na dança. E aí começou, foi devagarzinho e por curiosidade. E aí depois eu fui atrás, né, comecei a ir atrás de cursos. Na época era muito difícil, inclusive, ter músicas árabes aqui no Brasil, não se encontravam. Se conseguir na época era complicado. Não tinha CD, tinha um canalzinho lá na rádio que passava todo domingo durante 1 hora, né? Aí passava na Jocaram, passava Kusum, que são aquelas músicas bem antigas. E aí eu ficava lá gravando para poder ter música, né? Era um amor muito grande pela dança, pela música. E a música árabe é muito bonita, né? É envolvente, na verdade, né, Sara? A gente escuta assim, você não fica indiferente, na verdade, eu diria isso, né? Não fica mesmo. Então, foi um processo, assim, começou devagarzinho e aí eu fui, por amor, comecei a praticar, comecei a buscar e essa minha amiga, que era assim, minha grande influência, ela me passava, né, todo um pouco da cultura e querendo ou não, a gente quando é pequeno, assim, que a gente não tem um outro contato, né, toda a cultura é uma coisa nova, então traz muita curiosidade, né? E Brasília tem muito disso, porque eu morei em Brasília também, você está falando que tinha essa amiga, né, filha de embaixador da Síria. Eu também tinha na escola, estudei numa lição, um filho do embaixador do Uruguai
e também da República Dominicana. E olha a coincidência, eu estudava no Maristão, minha irmã estudava no La Salle. E a irmã desse amigo meu do Maristão estudava no La Salle com a minha irmã, da República Dominicana. Então Brasília tem esse multiculturalismo que é muito interessante também, né? Tem sim, isso, querendo ou não, a gente fica exposto, né, a alguma outra cultura, isso, para uma cabeça de uma criança, eu acho que sempre o novo, né, traz curiosidade, a música, a dança, e assim, até os cheiros, né, o cheiro da casa dela era diferente, as músicas, e eu fiquei apaixonada. E aí acabou que depois disso, eu fui atrás de acabei entrando num grupo de dança folclórica, onde eles dançam os dabkes, sabe, aquelas dancinhas, você com certeza sabe do que eu tô falando. Quem tá assistindo aí sabe, com certeza. Com certeza, é uma dança muito tradicional, né, dos libaneses, dos sírios, eles, né, nos casamentos, eles dançam todos juntos e tal. Então a gente participava, a gente fazia os dabkes e a gente apresentou em vários lugares, inclusive no Festival Internacional de Dança de Joinville. E aí eu comecei a dança do ventre também, né? Foi um processo natural, parte para foi natural, assim, através do amor que eu tinha, eu buscava, né? Buscava as músicas, buscava os vídeos. Lá no Líbano tem um canal que antigamente tinha apresentações, que era da LBC. Era um canal que tinha dança. E a gente tinha acesso aqui no Brasil a esses vídeos, né, que eram muito antigos. Então eu chegava em casa, era aquela máfia, né, uma troca de vídeos, né, com os amigos, as amigas da dança, e chegava em casa, assistia tudo. Mas e a família? Como que via nesse contexto a Sara com essa loucura, vamos colocar entre aspas, aqui pelo mundo árabe? Então, na verdade, essa época ainda não tinha acontecido, né? Porque eu só estava praticando no Brasil. Eles não tinham percebido ainda. Não tinham percebido que ia chegar nesse ponto, só né? Tem uma brincadeira. E a filha corajosa, né? Aí já viu como é que é. Mas aí quando aconteceu, eu tive esse convite desse empresário árabe, que é um empresário muito respeitado lá, de uma companhia muito grande. Eles têm assim um respaldo musical mesmo, um respaldo com os artistas. E eu tive esse convite para ir trabalhar lá, para fazer uma experiência, né? E eu falei, por que não? Se eu vou ter a oportunidade de vivenciar não só a cultura, como também, né, a arte, nos países de onde isso veio, eu falei, por que não? Né? Eu falei, então tá, foi uma experiência de 6 meses, trancar a faculdade só 6 meses. Enganando os pais, né? Então, né? E aí passaram-se alguns anos, né, nessa minha trajetória, acabei ficando muito tempo no Líbano, fiquei na Tunísia, fui para o Marrocos, Egito, Dubai, Abu Dhabi, assim, foi uma experiência única, muito incrível mesmo. Muito. É bacana demais, é a história de vida, mas eu ainda insisto na questão da família. Como foi, porque você foi sozinha? Fui sozinha. E como fica a família nesse contexto? Então, minha família no começo, olha, eu vou falar que não é que eles gostaram, assim, eu sempre tive uma educação assim, muito boa, graças a Deus. Meus pais sempre me educaram muito bem no sentido de me direcionar a saber o que é certo e o que é errado, entendeu? Então, mas eles não gostaram, né? Que eu ia trancar a faculdade para ir para um lugar novo. Naquela época, o primeiro lugar que eu fui foi Dubai. Então, naquela época, o que era Dubai? Ninguém conhecia Dubai, o que é esse ponto no meio do Oriente Médio, tem guerra, você vai morrer, o que vai acontecer? Falaram, não, eu falei, não, gente, calma, é tudo certinho, contrato assinado, tá aqui, já tem precedentes bons, tá tudo certo. Minha família fez uma pesquisa sobre o empresário, para saber, né, assim, e eu conhecia já pessoas que haviam ido, então, falei, não, eu vou me arriscar, tá tudo certo, vamos tentar, o máximo que pode acontecer é eu não me adaptar à cultura, não me adaptar ao fato de estar sozinha, né, de ter que brigar, mas pelo contrário, isso foi uma coisa que me deu muito crescimento na minha vida, que me trouxe muitas experiências. Você realmente tem que enfrentar situações e ter que realmente falar, aprender a falar as línguas é todo um viver, né? Passar por dificuldades e passar por momentos que são diferentes do nosso e aprender com aquilo, absorver tudo, né? E transformar em conhecimento e aprendizado. Para alavancar, né? Para alavancar, exatamente. Então, no fim, que eu falo, tive momentos maravilhosos, 99% do tempo. Tive alguns momentos difíceis que são adaptações, mas sempre fui muito bem tratada, sempre, sabe, as pessoas são muito simpáticas, assim, a cultura árabe tem uma similaridade com a cultura brasileira, não sei se você concorda, mas a gente tem essa coisa da família, essa coisa do unido, essa coisa da alegria, essa coisa da música, essa coisa da dança,
Então isso facilitou o processo, né? Então foi muito interessante. É porque eu ia perguntar, porque tem, evidentemente mesmo, por mais boa vontade que a gente tenha, que a gente gosta da cultura, chega sempre tem um choque cultural. Qual foi o primeiro choque seu? Assim, daquele, puxa vida, o que eu estou fazendo aqui num país tão diferente do nosso? Apesar, você falou, né, do povo ser afável, de repente receber bem, tratar bem, mas sempre tem aquela saudade de casa, aquele choque cultural. Qual momento assim você pensou, puxa vida, será que eu fiz a coisa certa? Olha, assim, eu nunca deixei de pensar, olha, eu fiz a coisa certa, porque eu falei assim, é uma experiência que eu falei, eu vou me dar tantos anos da minha vida para vivenciar isso tudo. E acabei assim, hoje eu posso falar que eu já viajei pelo menos uns 30 países, entendeu? E eu aprendi muito com cada lugarzinho que eu fui. Cada cultura tem um ponto diferente. Mas lógico, assim, a questão, a própria cultura em si tem também as coisas diferentes, né? Então, você pensar que todo o construído pensar é diferente. Então, a forma de se julgar certas coisas, por exemplo, você chega numa cultura árabe, nós brasileiros, por exemplo, são as mulheres, né? Nós somos super simpáticas, eles chegam e conversam e tal. O brasileiro tem muita coisa do beijo, né? Chega e abraça e é simpático demais. Lá, por exemplo, eu aprendi assim, no começo, que você não podia ser muito simpática, que a simpatia era assim, considerada, assim, digamos que você tá né, se oferecendo e tal. Nem tanto se oferecendo, mas eu digo assim, quando você está sendo simpática demais, você já viu alguém pedindo seu telefone, não sei o quê, a pessoa te ligando já para jantar. Eu falei, não, calma aí, como assim, não é? É bem assim. Então, mas também, isso também é bom para você se fortalecer, né? Eu acabei aprendendo que, bem, já o libanês chega aqui, né? Vê que todo mundo é simpático e isso, na verdade, é muito mais fácil você se adaptar a uma cultura que é extremamente simpática a todo mundo e não tem julgamento, do que a cultura árabe, querendo ou não, tem um pouco mais, é um pouco mais conservadora com a mulher, né? Então, mas isso foi bom para mim também, para me preservar como pessoa. De repente você até direcionava seu pensamento, seu agir para esse modo de tentar pensar como eles? Tentei. Eu, assim, na verdade, os primeiros anos que eu estive lá, digamos 2, 3 anos, foi um tempo assim que eu só trabalhava. Digamos que eu me fechei um pouco. Eu falei, eu vou observar essa cultura, aprender como eles pensam. Não foi tão consciente do jeito que eu estou falando agora, mas foi uma defesa. Então eu me fechei um pouco, falei, não, deixa eu ver como é que esse pessoal pensa, como que, né? Então você ia observando no dia a dia, de acordo com o agir das pessoas, né? Então, e principalmente as mulheres? Também, assim, as culturas, a mulher, por exemplo, na Tunísia, depois que eu fui descobrir, por exemplo, a Constituição lá, inclusive, foi feita há muito tempo, as mulheres têm muitos direitos e tal, mas querendo ou não viver, o agir é diferente, entendeu? Assim, você vê as mulheres que elas procuram ser mais recatadas e tal, e assim, e o homem, isso é muito importante para ele. Aqui no Brasil a gente tem essa coisa, não, todo mundo igual e tal. Somos uma cultura latina também, né? Tem também uma similaridade que a gente já tem uma diferença também para o europeu, né? Então o europeu tem uma questão de igualdade muito maior ainda que a nossa, porque nós também somos latinos. Então, de um modo, existe também uma similaridade entre o brasileiro e o árabe, porque a gente também pensa assim um pouquinho, sabe? Então, mas esse foi o primeiro choque, assim, evidente na minha cabeça. E na hora de interagir com as mulheres, era mais difícil interagir com elas ou com os homens? Não, olha, eu não tive problema, eu fiz várias amizades lá, as pessoas são muito queridas, sabe? As árabes sempre me receberam muito bem, assim, até não sei se pelo fato de eu ser estrangeira e tal, e elas também ficavam curiosas, né? Eu falo que o universo feminino, e a gente, que é homem, né? A gente sabe que é um universo totalmente diferenciado. A gente fica imaginando, chega uma brasileira, alta, loira, bonita, o que ela está fazendo aqui? Então, pois é, eu assim, como eu estava, lá o contrato é o seguinte, cada vez que eu aceito um contrato, digamos, em Dubai, então no hotel X, digamos, aí eu estou lá no hotel X durante 2 meses, meu contrato fechado por 2 meses, então durante todos esses 2 meses eu vou dançar todos os dias, eu não tenho folga, então acaba assim, o pessoal acaba conhecendo, porque a comunidade frequenta, né, os lugares, então eles participam, eles vêm pro show, as mulheres, por incrível que pareça, eu acabava fazendo muito mais amizade com mulheres do que com homens, porque na verdade assim, eu terminava meu show,
meu palco era independente, então eu não tinha um contato com as pessoas, mas as mulheres sempre vinham lá, eu quero fazer aula, e vamos formar um grupo, a gente quer dançar que nem você. Como que você brasileira dança melhor que a gente? Como assim? Então era curioso. Eu falava, gente, olha, acontece que eu estudo a dança, né? Se você perguntar pra mim, Sara, você consegue segurar um show de 1 hora de samba? Não consigo. Você já até antecipou o que eu ia falar. Guardadas as proporções, seria a mesma coisa. A libanesa chegar aqui e começar a sambar melhor que a brasileira, né? Exatamente. Imagina uma libanesa no carnaval, lá na Sapucaí, segurando um show lá de... É a mesma coisa, eles não entendiam, mas é o que eu falava. Eu falei assim, a comunidade árabe no Brasil é muito grande e o brasileiro ama a dança. Então as brasileiras tiveram uma identificação muito grande com a cultura árabe. Então, você vê aqui no Brasil tem muita dança árabe, né? As mulheres gostam e tal. E acabava que o quê? Eles respeitavam mais ainda, porque eles falam, nossa, que legal, uma brasileira está trazendo a nossa cultura pra cá. Entendeu? Então havia um respeito e um carinho, e elas todas vinham, falavam comigo. Cheguei a formar, dava aula lá, várias turmas, só as mulheres, a gente formava os grupos. Tá certo. Não, e é até bom ela falar isso aí, que a gente deixa o gancho para o segundo bloco. A gente vai encerrando o primeiro bloco aqui do programa Os Árabes no Centro-Oeste. Para quem não pôde acompanhar o começo da entrevista, a nossa convidada de hoje, Sara Fischer. Ela é bailarina, contando um pouco dessa vivência no mundo árabe. Daqui a pouco ela volta para contar a história dessa formação do grupo de dança. Só um minutinho a gente volta. Bom, voltamos para o segundo bloco do programa Os Árabes no Centro-Oeste. Para quem não pôde acompanhar o primeiro bloco, a gente sempre frisa que tem as reprises, como vocês sabem, durante a semana. A nossa convidada de hoje, a bailarina Sara Fischer, no primeiro bloco ela citou um pouco, né, da origem, da paixão pela dança, e deixamos um gancho para justamente iniciar esse segundo bloco, seria o que? A formação do grupo de dança no Líbano. Conta um pouquinho dessa história pra gente, Sara. Então, ó, na verdade eu já comecei aqui, a gente tinha um grupo aqui, né, e tal. E aí quando eu fui lá pra fora, a gente tem esse grupo, que na verdade é um empresário, que ele domina todo o mercado árabe lá, é uma pessoa super bacana, super respeitada. Então ele que organiza todos os nossos contratos, sabe? É tudo certinho, não tem perigo, não tem guerra, não tem... Porque as pessoas sempre que eu conheço receio, na primeira coisa, puxa vida, guerra. Infelizmente agora, né, o que está acontecendo nos países árabes aí é muito triste para todo mundo, né? Eu sinto muito, na verdade, porque realmente eu tenho pessoas próximas lá de todas essas regiões, do Síria, do Líbano. Eu mesmo cheguei a presenciar já alguns... já estive próxima agora em julho, eu estava perto de um lugar onde teve um ataque, né, de carro-bomba e tal. E qual a sensação? Então, olha... Você imagina, né? Mas você olha, na verdade, assim, tem 2 pontos. O primeiro ponto que, assim... Quando você escuta, eu estava num restaurante com uma amiga, jantando, e de repente foi aquele pum, pum, 2 vezes. E todo mundo faz assim, né? Se segura. Então, assim, na hora, e aí todo mundo começa a olhar e perguntar, assim, porque a questão assim, de que você fica com medo, será que vai vir outra? E de algum lugar que você não sabe, não é? Então isso é meio assustador. Mas se você me perguntar do panorama geral, assim, de vida, olha, eu não tive problema, sempre, lá são lugares seguros, assim, eu passei muito tempo, desse tempo que eu passei, foi em Dubai. Então, Dubai não precisa se falar, né? Lá você pode deixar o carro ligado, aberto, pode andar na rua de dia, de noite, olha, não tem assalto, não tem nada. Não existe. Líbano também, assim, o Líbano agora está um pouquinho pior pela questão, né, que tem muitos refugiados, infelizmente as pessoas sem condição. A necessidade. Então estão havendo, assim, a cidade agora, da última vez que eu fui, estava um pouco assim, desgastada, você vê um pouco mais de pobreza do que as vezes anteriores. Mas eu costumo falar que eu tenho mais medo aqui no Brasil do que lá, entendeu? Eu me sinto mais insegura aqui, realmente, pela questão da segurança do que lá. Porque as pessoas, assim, você pode dirigir tranquilamente lá, você pode andar na rua, então é seguro, sabe? Mas é realmente uma situação lamentável. Essa questão das guerras, essa questão da briga política, uma coisa que, felizmente ou infelizmente, você acaba absorvendo, aprendendo muita coisa, né? Dos conflitos, aquilo que a gente estuda na escola é a briga da Palestina com Israel, e Líbano com Síria e com não sei quem.
Porque ali é a história passando diante dos olhos. Né? Exatamente. E é uma história mesmo, porque assim, ainda não acabou, sabe? Quando, assim, eu sou muito curiosa lá, então eu sempre pergunto, falo, gente, mas me explica por que esse conflito, mas de onde que veio? Então você fez esse questionamento? Sempre fiz, né? Em voga do jeito que tá, né? Assim, e vivenciando aquilo, eu sempre perguntava, gente, mas por que? De onde que veio esse conflito? Aí cada um tem seu ponto de vista, né? Lógico. O que eu nunca julguei, eu sempre falo, cultura não se julga, você só absorve e aprende o que tem de bom. Mas eu admiro, sabe? Eu admiro porque são culturas que eles tiveram essa questão da guerra como coisa que a gente não tem aqui, né? Então a gente não sabe o que é uma cidade ser destruída, um Líbano, né? Que era considerada a França, né? Do Oriente Médio, a Paris. Então é uma cidade linda hoje, que já foi reconstruída, mas sei lá, em 2006 houve uma guerra lá, sei lá, na década de 70, de 80, outras guerras. Então a cidade às vezes é totalmente destruída por causa de um conflito muitas vezes religioso, é uma disputa política ali o tempo todo, né? Quem é que vai tomar conta do poder, aí mata um, entra outro. Então essa é uma questão assim que infelizmente eu não posso nem julgar, porque eu não sou da cultura em si e cada um tem as suas questões, mas eu sou a favor do paz e amor. Sempre paz e amor. Né? Bom, a gente falava aqui até nos bastidores, questão de aeroporto. Às vezes é complicado. Olha, eu infelizmente eu já tive alguns problemas. Assim, nos Emirados Árabes não, porque é tudo muito burocrático, é tudo muito certinho. O Líbano já, olha, infelizmente eu não senti a mesma reciprocidade, assim, o mesmo, todos os brasileiros que entram no aeroporto lá, eles querem ver a bagagem dos brasileiros, eu já tive algumas dificuldades e tal lá. Mesmo você tendo essa vivência toda, tantos carimbos no passaporte, tantas entradas e saídas? Tantas entradas e saídas, toda vez eles querem olhar e tal, e na Tunísia também, esses países que eu senti que existe muita influência política, né? As pessoas, essa coisa é muito importante se conhecer outras pessoas, ter o contato com as pessoas, e isso acaba te ajudando, né? O que em Dubai, os países do Golfo não acontece tanto, porque é muito burocrático, a lei é muito, muito rígida, é tudo muito certinho. Já no Líbano, menos. Mas, Sara, vai até uma percepção do lado masculino. É porque eles querem ficar com mais tempo com você, entendeu? Por isso, Será? Vai por mim. Vai por mim, ó. Então tá, se você tá dizendo. É brincadeira que a gente faz aqui. Lógico, imagina. Não, mas assim, no final tudo dá certo. Não, é bom frisar isso aí. Sempre funciona, né? No final sempre funciona, no final tudo dá certo. Você conhecendo alguém, eu sempre explicando como é que é a situação, tá tudo. Eles olham lá no computador, tudo certinho, já entrou, já saiu, não vai querer se mudar para mudar. Eu acho que o mundo é um só, que eu costumo falar assim, né? Quando você olha a foto do mundo, você fala assim, você está vendo alguma barreira? Quem criou as barreiras somos nós, seres humanos, né? Então, eu acredito que Deus seja um só mesmo, independente, até porque a questão cultural, uma coisa que eu aprendi vivendo é o seguinte, poxa, a gente foi criado aqui com certos valores. Se você for para um lugar lá no interior da África, às vezes mostrar o tornozelo não é permitido. Como que você vai julgar o que é certo, o que é errado, quem está certo? É difícil, entendeu? O mundo é muito grande e é questão cultural mesmo. Bom, até aproveitando essa deixa sua, questão cultural. Você falou que procura se adaptar, conversar com o pessoal. Eles, sejam homens, mulheres, eles perguntam muito a respeito do Brasil para você? Perguntam, olha, são apaixonados pelo Brasil. Onde quer que eu, assim, todos os lugares que eu fui, seja Emirados, Tunísia, Marrocos, Líbano, Egito, nossa, você fala que é brasileiro, você já deslancha, já está 100 pontos na frente. Eles adoram, têm muito respeito pelo Brasil. Líbano mesmo, quando foi a última Copa? Foi em 2010. A última Copa, eu estava morando lá, inclusive, e foi muito legal, porque todos os carros com bandeira do Brasil, sabe aquela bandeirinha no carro? Nas casas, a bandeira do Brasil, e eu fiquei impressionada. Falei, gente, eu nem
sinto que eu tô fora do Brasil, né? E a festa, e a música. E eu fiquei impressionada. Falei, como que pode? Aí eu fui pesquisar, eu perguntava, não, porque o meu tio, avô, não sei quem, foi pro Brasil há 30 anos, nunca voltou, e eu tenho primos lá. Então, eles têm essa identidade cultural com o Brasil. Eles sentem, porque realmente, de fato, né, eles têm, existem, eles costumam falar, o Líbano é o país que tem mais, o Brasil é o país que tem mais libaneses fora do Líbano, inclusive mais do que no Líbano, né? Porque parece que a população lá, se eu não me engano, a última vez que me falaram, era por volta de 4 milhões. E só de descendentes de libaneses aqui no Brasil, parece que são 10 milhões. Então é o dobro da população. Então eles têm essa identidade, essa loucura com o Brasil, e amam a música, e amam a cultura, e eles sentem que realmente fazem parte. Não é só de conversa, né? Sentem mesmo, não é só conversa. E eu vejo a mesma coisa aqui. O que você sente com os árabes aqui, eles mantêm essa identidade com o povo de lá, o respeito, o carinho, eles visitam, não é? Então, eles mantêm esses laços, assim, é bonito de se ver. Bom, em relação a Anápolis especificamente, já ouviu esse nome Anápolis? Lá no Líbano? Então, eu não ouvi não, na verdade, assim, mas eu não sei quem foi que me falou que aqui proporcionalmente é a região, né, da maior colônia de árabes aqui no Brasil. Isso aí eu posso garantir. Mas eu sempre falo pra eles, falei, gente, lá, ó, tem clube sírio-libanês, hospital sírio-libanês, tudo aqui e o que eu acho legal, né, que eles aqui se unem, né, então isso é bacana. Lá existe um pouco de rivalidades lá, até pela questão política, cultural, religiosa e tal, como eu falei. Então vem pra cá e vocês somem. Não, chega aqui, ele é legal, eles mantêm a identidade, mantêm a cultura. Onde a gente vai, tem um lugar com aquele tabule, aquela comida gostosa, xixtaú, você que tá ali, sabe o que eu tô falando. Em relação à alimentação, eu ia até perguntar, mas dificuldade nenhuma, né? Zero. A comida tem aqui, né? Aliás, acho que parte da comida árabe hoje já se incorporou à nossa comida, né? Comer um quibe hoje você não precisa ir num restaurante árabe. E em relação ao idioma, você aprendeu árabe lá? Aprendi. Ou você já tinha alguma noção, falou, vou pra lá, vou procurar ter alguma noção? Não, olha, na verdade, o que acontece, assim, quando eu fui, eu ainda não falava nada. A única coisa que eu sabia são, assim, algumas palavras que são muito comuns aqui, né? Yalla é tipo, vamos nessa, ou Habib, aquela coisa, né, que todo mundo fala. Mas algumas coisas eu sabia por conta das músicas. Eu sempre busquei a tradução das músicas que eu dançava. Então, assim, são músicas muito bonitas, românticas, né? Muito amor envolvido, aquela coisa toda. Então, algumas palavras eu aprendi. Mas quando eu fui pra lá, em Dubai, nos Emirados, nem tanto, porque é muito internacional. Quando eu fui, por exemplo, para a Tunísia, eu senti a necessidade de aprender o francês, porque foi a última colonização deles, né? Então eles falam o árabe misturado com o francês. Aí você pega a Tunísia, pega a Argélia, Marrocos, né? Exatamente. Essa região toda, então eles falam francês com o dialeto do árabe deles. Então eu cheguei a aprender um pouco daquele dialeto e aprendi mais francês, que era mais fácil. Mas quando eu fui para o Líbano, eu fiz questão de aprender o libanês, porque o dialeto, assim, o sírio-libanês, o egípcio, ele é um pouco diferente, mas ele tem uma proximidade. E o libanês eu considero o mais fácil, mais bonito até de se aprender. E eu acabei pegando aulas lá, e como o pessoal com quem eu trabalho, né, são todos de lá, os músicos, o pessoal do hotel, então acabou que eu falei, não, eu vou tentar praticar mesmo, né, e aí acabei aprendendo. Por curiosidade, depois fui estudar como se escreve e tal. Porque vem a grafia também depois. A grafia, assim, falar é uma coisa, né, até porque, por exemplo, o libanês, o tunisiano, o marroquino, eles têm um dialeto que na verdade não é escrito. Eles têm um árabe unificado, que é o árabe clássico, que é o que se escreve, é o que se fala no jornal e tal. Mas na hora de falar é outra coisa. Cada um fala o seu dialeto ali, um às vezes entende, outro às vezes entende, né? O golfo é uma coisa, o livro... Vou até falar uma curiosidade aqui de uma entrevista que eu fiz com Elias Awad.
Ele disse que encontrou um amigo lá, aí resolveram conversar em árabe, aí resolveram que era mais fácil os dois se entenderem em francês do que em árabe. É mais ou menos por aí? É mais ou menos por aí, é mais ou menos por aí. Aí eu tinha lá, eu aprendi meu libanês, por exemplo, cheguei na Tunísia e o pessoal não me entendia. Eu falei, uai, como assim? Mas realmente, aí eu fui descobrir, né? E isso que é legal, quando você vai procurar entender, você acaba aprendendo muita coisa sobre a história, sabe? Eu tive a oportunidade de conhecer pessoas que os pais, que a família fizeram parte do processo político, fizeram parte. Então, eu falo, gente, eu aprendi história na vivência, em loco, assim, escutando coisas, né? Eu cheguei a participar, não participar, mas estar lá enquanto alguns países passaram por essa crise da Primavera Árabe. Então, eu vi toda essa revolução de perto, eu vi, sabe, tive alguns momentos que às vezes você... momentos tensos? Olha, teve acho que foi ano passado, eu estive na Tunísia, por exemplo, e foi quando foi lançado aquele filme, jogaram na net um filme meio que ridicularizando Muhammad, né, o profeta e tal, e eles consideraram isso como, né, uma ofensa e tal, apesar que vivemos hoje num mundo, né, de livre expressão e tal, e cada um realmente não tem controle, né, então se imagina cada vez que forem criticar também um cristão, um judeu, aí todo mundo vai ficar brigando. Então, mas eu estava lá e o hotel que eu estava trabalhando era em frente à Embaixada dos Estados Unidos, que foi atacada. Então eu fiquei assustada também, né? Tiro, escutar burburinho, aquela coisa. E aí me falaram, Sara, não é seguro, porque pode começar alguma coisa aqui, aí no dia seguinte foi embora. Aí eu resolvi ir embora, porque eu falei, a situação já tinha passado por alguns momentos, né? Mas é isso. Tá certo. Vamos deixar mais um gancho para o terceiro e último bloco. Daqui a pouco a gente volta nossa entrevistada de hoje, Sara Fischer. Bom, voltamos para o terceiro e último bloco do programa Os Árabes no Centro-Oeste. Nossa convidada de hoje, Sara Fischer, não é árabe, mas tem vivência com os árabes. Como é seu dia a dia? Como funciona o dia a dia seu lá? Como que seria a sua rotina hoje lá, seja em Dubai, seja em qualquer outro local árabe? Então, olha, toda vez, digamos, que eu chego num lugar novo, eu procuro estabelecer minha rotina. Como, assim, no início eu mudava muito. Eu passava 6 meses em Dubai, 6 meses em Abu Dhabi, 6 meses no Catar, 6 meses em Bahrein, aí 6 meses na Tunísia. Então, toda vez Mas geralmente mais os Emirados mesmo. Mais os Emirados. Eu passei, digamos, 10, 11 anos que eu passei fora, 7, 8 foram, se eu fizer uma compreensão assim, a maior parte foi em Dubai mesmo, Dubai e Abu Dhabi. E, então, assim, no início você chega e você fala, não, então tá, não conheço ninguém e tal. Eu, com o tempo, hoje em dia eu tenho amigos, isso é o que é mais gostoso, eu tenho amigos no mundo inteiro, né? Onde eu vou, chego no lugar, já falo, gente, estou aqui. Mas a minha rotina em si é o quê? Eu moro sempre no hotel, são 5 estrelas, graças a Deus. Então, Está bem instalado? Sempre bem instalada, graças a Deus. Assim, os contratos são maravilhosos, com qualidade. Sempre, nos lugares que eu danço, a gente sempre tem uma banda, né, ao vivo, que toca. Então, imagina, ter a oportunidade de ter um trabalho de qualidade, né, com a cultura mesmo. Então, a gente não ensaia todos os dias, a gente faz um ensaio prévio assim que começa o contrato. E digamos, música é universal. Se eu falo para eles, toca música X. Música X é música X, né? Não tem erro. Então a gente só faz umas adaptações no ensaio, mas eu tenho uma lista de músicas na minha cabeça e eles tocam. Então eu já, digamos, na hora do show, eu já organizo ali na hora. Falo, meu show vai ser organizado assim, então a gente faz música X, Y, Z. Você mesmo pode fazer a pauta, Eu faço a pauta, sim, e a gente adapta, né? Floreia, tenta fazer um show bem bacana, um show bem legal. Mas, digamos, o meu dia a dia, eu sempre tive o tempo livre, porque eu danço 1 hora por dia, todos os dias. Então, eu busquei, na verdade, fazer curso de tudo, né? Eu mexia com dança também, já fazia balé, fazia cursos de aula de tecido, às vezes fazia curso de teatro, cheguei a fazer um curso de graduação lá fora, que foi administração, né? Então, onde eu estava, eu buscava, vou aperfeiçoar meu inglês. Então, eu tentava ocupar meu dia, para academia, treinava, dava aula também, né? Dava aula de dança para as árabes. Então, eu, assim, criava minha rotina e, pela minha personalidade, talvez,
tenha sido fácil, porque eu sou uma pessoa bem independente, né? Então eu não tinha problema no início de ficar sozinha. Mas com o tempo eu criei um ciclo de amizades bem bacana também. Então saía para jantar, saía de vez em quando para uma baladinha e tal, mas com muitos amigos, criei amizades especiais lá. Porque todo mundo pensa, não, o dia a dia só dança pro hotel, como era o início, você falava que não tinha as amizades, mas depois vai se estabelecendo esses laços, né? Vai se estabelecendo, você vai criando, né? Vai conhecendo pessoas que você gosta, tem outras pessoas que você vê que às vezes não tem tanto a ver, mas no geral tem outras pessoas que também estão morando. Por exemplo, você pega Dubai. Dubai hoje tem 80% da população é estrangeira. Então você sai, todo mundo está lá de passagem, todo mundo está vindo passar 1, 2, 3, seja 5 anos da vida deles para trabalhar, para construir, para se formar, para se especializar. Então, às vezes você senta assim numa mesa para jantar, você começa a conversar, é um suíço, é um alemão, é uma russa, é um inglês. Então, são milhões de perspectivas. E brasileiros? Brasileiros também. Olha, no começo, quando eu fui para lá, não eram tantos. Quando eu fui em 2001 para 2002, então era muito raro encontrar um brasileiro. O pessoal que eu conhecia era só o pessoal da Embaixada do Brasil, que por sinal o ex-embaixador era muito amigo da minha família, até me deixava bem segura, né? Qualquer coisa eu corria para a embaixada, mas era uma pessoa muito bacana, o embaixador. Então, assim, a comunidade que vinha, eles sempre vinham assistir nosso show, porque sabia que tinha uma brasileira ali dançando e tal. E tem outras dançarinas, bailarinas brasileiras, digamos assim? Tem sim. Ó. Hoje em dia, por incrível que pareça, nós dominamos o mercado. Hoje em dia, de 10 hotéis, digamos, com dança árabe, acho que 9, se não me engano, são brasileiras dançando, assim, porque a paixão da gente pela dança é tão grande e a vontade de fazer bem, de fazer direitinho, de fazer profissional, né? A gente, por exemplo, num show, a gente não dança só o folclórico, a gente dança a dança do ventre, dança o dabke, a gente dança com véus, dança com snuge, dança uma música clássica egípcia, que é uma música mais tradicional, dança uma música moderna. Então o show ele passa por várias partes, entendeu? Então passa pelo solo de percussão. Então dá para todo mundo se identificar, entendeu? Às vezes você toca, chega, sei lá, algum jordaniano e ele fala, ai, toca música X jordaniana. A gente dança. E eles se emocionam muito? Se emocionam, cantam com a gente, né? Isso que é o gostoso de dançar lá. Ou como às vezes eu danço aqui para a comunidade também, é outra coisa, porque você sabe que a pessoa está cantando, está interagindo, ela sabe o que aquela música significa. Então, assim, lógico, os brasileiros, eles vão no show e eles se admiram pelo fato, porque o corpo é um instrumento, né? Um instrumento entre a música, né, e a expressão. Posso até abrir um parênteses aqui, porque todo mundo, e principalmente a cultura ocidental, se liga muito no corpo. Então, de repente pensa, puxa vida, bonita. Aí depois desse processo muito masculinizado, de admirar primeiro o corpo, aí depois volta o foco para a dança, acontece muito isso? Volta, até porque assim, o show, a gente procura brincar muito, né, no show. Com as músicas, você sabe que a música significa isso, aí você já brinca, encena também e chama as mulheres para dançar, elas, né, vêm, dançam e é muito legal, é cheio de família, o pessoal vem, fica todo feliz e fica satisfeito de ver uma pessoa, né, que está trazendo a cultura deles para ali, né, pro show, então eles ficam super felizes. Bom, em relação às brasileiras que chegam, você, eu não sei se eu posso falar assim, seria exagero falar que é uma das pioneiras, ou seria exagero da minha parte, mas você pode usar muito da sua vivência e transmitir essa experiência para elas também, e a gente até conversava nos bastidores aqui, que os sírios libaneses, vamos colocar assim, tem muito do dar a mão pro, né, que vem de fora, né, criar aquelas condições. Com você funciona mais ou menos dessa forma também? Você pôde ajudar bailarinas brasileiras que foram para lá também? Sim, eu faço com prazer. Algumas delas me pediram ajuda, inclusive, poxa, eu gostaria de ter oportunidade também. Eu com prazer apresento, tento viabilizar e tal, e com certeza, porque quando você chega lá com uma cabeça totalmente Brasil, sem nunca ter morado fora, realmente é um choque. Assim, hoje em dia eu não percebo tanto, porque foram tantos processos, né, na minha vida e tal, mas quando elas chegam, assim,
lógico, se elas estão abertas, né, para querer aprender, para querer entender melhor e mais rápido a cultura, apesar que o mundo hoje também está muito mais globalizado, né? As diferenças são menores com a internet. Hoje em dia, bem, eu morava, na época que eu morava, não se tinha WhatsApp, não se tinha essa facilidade toda de falar com: oi mamãe, bom dia, boa noite. Não, eu ligava para casa uma vez por semana. Hoje em dia, eu falo, quando eu tô lá, eu falo com minha mãe pelo Skype todos os dias, não tem problema, bom dia, boa noite. Então é bem mais fácil, né? Até o processo ninguém sente solidão porque tá em casa, né? Ninguém pode alegar desconhecimento das coisas também. Não, mas aí a gente tenta passar né, um pouco de como funciona a cultura. Principalmente isso aí, né? Tentar passar a cultura, né? Não bater de frente, se adaptar, né? Não bater de frente não faz sentido, é o que eu falo. Se você está num país alheio, você tem que respeitar mesmo. Tem que respeitar, tem que saber como funciona a cultura deles, respeitar e você se adaptar. Assim, algum estrangeiro que vier para o Brasil não vai ter que se adaptar à nossa cultura, às nossas leis, é a mesma coisa. Lá, muita gente às vezes critica e fala: ai, mas Emirados é muito fechado, você não pode usar roupa curta, e um casal não pode demonstrar afeto. Eu falo, gente, para culturas que são tribais, essencialmente tribais mesmo, eu não digo, não é nem a religião que torna ela fechada, é o tribalismo. Então eu falo, como que você quer chegar na cabeça da pessoa e falar: olha, você tem que me aceitar? Não é assim. Eles não estão acostumados com isso. Então, não é legal. É até falta de respeito com você mesmo. Basicamente seria falta de respeito. É falta de respeito. É desnecessário. É uma questão que não tem porquê. Se isso é a lei, se isso é ofensivo aos olhos deles, que você respeite. Entendeu? Bom, eu fiz esse contato com a Sara, foi através do Paulo. Depois vocês vão ver até a imagem dos bastidores aqui, né? Que é uma turma que está nos bastidores aqui. E o Paulo pegou e falou assim: acessa na internet, lá Sara Fischer, que você vai achar alguma coisa. Eu achei diversas coisas, centenas de coisas. Entre elas, né, participação no programa do Serginho Groisman. E a gente sempre fala que toda vez que você vai fazer entrevista, o ator que vai subir no palco, por mais que você faça aquilo, toda vez parece que é a primeira vez. Tremeu um pouquinho ou não? Ou foi natural dançar lá e estava o Rubinho Barrichello, estava o Martinho da Vila, estava aquele pessoal todo ali? Ou você simplesmente ignorou e fez seu papel lá? Olha, é engraçado, assim, eu acho que sempre antes de um show novo, uma entrevista, de uma exposição, assim, tem um nervosismo. O meu nervosismo, na verdade, nem é pela dança. Assim, a dança, na verdade, na hora que eu entro para dançar, eu não sinto nada. Eu me conecto com a música e eu nem vejo, assim. E eu fico confortável a ponto de realmente olhar as pessoas nos olhos, de brincar e tal. Mas o nervosismo mesmo acho que foi depois, assim, né? Porque termina de dançar e eles... Aí né, você começa a observar quem estava ali. Você fala, nossa, eita, é nacional, né? E é muita coisa, assim, porque você lidar com o palco, o público tá na sua cara, você tá com 1000 câmeras ali, né? Igual tá aqui uma aqui, outra ali. Você tá com câmeras, isso, né, deixa você um pouquinho, né? Você não sabe se tá bem, se não tá, se tá se posicionando bem. Logo depois de dançar ainda, né? Querendo ou não, é um pouco cansativo. Então, mas deu tudo certo, graças a Deus. Não, bom demais. E o desgaste físico, ele é grande? Assim, Você tem que ter uma alimentação diferenciada? Alguma coisa? Olha, nem tanto, mas eu acho assim, pelo fato de quando eu estou em contrato, eu já danço todos os dias, então eu não tenho a necessidade, assim. Complementar. Mas quando eu venho pro Brasil, que eu dou uma parada, eu sinto na hora. Que quando eu retorno, aí o fôlego não é o mesmo, né? Dançar uma hora não é. Parece fácil, mas não é, é puxado. É puxado. Então, assim, eu sempre faço exercício físico, eu malho todos os dias, eu faço outras danças, eu faço balé também todos os dias. Eu mantenho o ritmo de atividades, assim, muito mais para dança do que para malhação em si. Eu sou muito ligada à dança ou ao esporte, muito mais do que a academia. Mas tem que manter o ritmo, senão não vai conta não. Quando você pergunta, você está morando no Brasil ou morando lá? É uma pergunta, né, que vem um monte de interrogação na minha cabeça, porque eu mesma não sei.
Mas o fato é que eu voltei para o Brasil, né? Eu estou aqui, mas sei lá, nas minhas férias daqui, porque eu voltei lá para a minha universidade para poder terminar meu curso, nas férias eu vou para lá. Então eu fui para o Líbano recentemente, nas férias de inverno, e agora eu estou indo para Dubai, agora em dezembro, aí vou ficar lá também nas férias, aí retorno. Mas esse meio tempo eu fui algumas vezes, fui ao Egito dançar, fui à Europa também, mas são festas assim, que me convidam para dançar. São coisas pontuais, né? São coisas pontuais, eu sei que vai ser dia X, então eu saio daqui, vou, me preparo, me organizo, vou e volto. Então, é cansativo, mas dá-se jeito para tudo, né? Aquela tradicional pergunta, eu sempre costumo dizer que eu faço o que eu gosto, eu dei essa sorte de conseguir trabalhar na área que eu gosto. Você também? Vai ser até besteira perguntar isso, mas meu dever de jornalista é esse aqui. Você faz de fato o que você gosta? Faço. Olha, é o que eu falo. Quando você trabalha com o que você gosta, você não precisa trabalhar mais nenhum dia da sua vida, né? Eu não vou falar que é diversão, não, mas é quase, né? Não, tudo que se torna obrigação, tem momentos. Você quer sempre fazer o melhor, não é? Então, você gosta. A questão é que quando você pratica ou que você passa por dificuldades para chegar naquele processo da boa qualidade, da perfeição, porque eu sou um pouco perfeccionista, então, assim, do meu som, da minha roupa, do meu show, tudo eu quero que seja perfeito, mas eu faço com prazer. Não tem erro, porque eu tô buscando fazer uma coisa que eu gosto mesmo. Para a gente finalizar, quem quiser se aventurar e ser uma bailarina, você recomenda ou dá algum conselho? Olha, eu dou sim, com certeza. Eu falo, se você ama, se você tem esse sonho, busque, independente de ser na dança, de ser no meio artístico, uma questão de atuação, na música, tudo você vai ter que praticar, tudo você vai ter que treinar, você vai ter que buscar informação, eu ficava em casa dançando todo dia, eu colocava o som, minha família mesmo conhece todas as músicas árabes, porque chegava em casa era o som ligado, então não aconteceu de um dia para o outro, foi um processo que talvez quem só me viu indo para lá não pensa, a Sara está ali praticando há 15 anos, entendeu? É uma coisa que aconteceu, foi um processo. Foi um processo, mas né, às vezes uma pessoa até que também a gente vê alguma amiga que desponta numa novela, fala, nossa, tá na novela. Não, para chegar naquela novela, ela treinou muitas vezes, dançou em vários lugares, né, praticou, fez vários cursos, mesma coisa com uma bailarina. Então, não vai acontecer de um dia para o outro, mas se você tiver realmente vontade de ser uma bailarina profissional, é questão de prática, disciplina, né, e ir atrás. Uma mensagem final, então, para quem está acompanhando o programa Os Árabes no Centro-Oeste hoje. Eu fico muito feliz de poder participar desse programa, é uma honra, é um prazer, né, até porque eu tenho muitos amigos árabes, eu conheço muitos árabes aqui, muitos árabes lá, e eu vejo essa ligação, essa integração né, entre as culturas, né, e isso já é parte de mim também. Então, é um prazer meu estar aqui compartilhando a minha experiência. Eu fico feliz, né, de poder compartilhar um pouquinho do que eu vivenciei. E é isso, muito obrigada. Eu que agradeço, né, a simpaticíssima, né, Sara Fischer. Ela falou um pouquinho da vivência dela no mundo da dança e principalmente nos países árabes, né, contando as experiências de vida, né, que realmente são culturas diferentes, aquele choque cultural, mas a gente pôde acho que abordar de uma maneira leve, né, um bate-papo aqui informal, todos esses aspectos. E eu acho que o fundamental é o seguinte, como eu falei no princípio, muitas vezes a gente não, ou na maioria das vezes, conversa com os descendentes. Só que o fato de não ser descendente também traz experiências bacanas, né? Experiências positivas, do olhar de quem não é de lá, mas que aprende a gostar da cultura, né? Assim como eu, e no caso hoje aqui também da Sara Fischer. Então, mais uma vez, a gente agradece. Só lembrando que o programa tem as reprises durante a semana, vocês vão ter a oportunidade de ver diversas vezes a Sara Fischer na telinha. E eu queria, antes de encerrar, mais uma vez agradecer a participação do El Raj, através do Robin e também da Cris, né, que gentilmente cederam espaço para a gente poder trazer a Sara aqui para esse bate-papo informal, esse bate-papo tranquilo com vocês. Então, mais uma vez, muito obrigado e até outro dia.